Tati, vamos começar pela repercussão da saída do Zizou. Chegou a pegar as pessoas de surpresa? Era esperado, não era esperado? Quais que são os caminhos agora? Como é que está o clima aí em Madrid depois da saída do Zizou? Ele que quis, né? Boa tarde, Tati. Boa tarde, gente. Foi ele que quis, sim. Foi decisão do técnico Zinedine Zidane, uma decisão que a gente já esperava, né? A gente já vinha falando sobre isso nos últimos jogos do Real Madrid na temporada. Ele deixava muito claro nas últimas entrevistas coletivas que ele estava mesmo pensando em finalizar esse segundo ciclo dele no Real Madrid, né? E desde ontem à noite, o Zidane mandou mensagens para os seus jogadores, também para a direção do Real Madrid, informando da sua decisão, porque a gente já falava que a decisão seria do Zidane se ele continuaria ou não no comando do Real. Ele tinha contrato até a metade do ano que vem, né, de 2022, mas foi a decisão dele terminar esse segundo ciclo no Real Madrid. O clube informou essa manhã, o Zidane foi lá no CT de Valdebebas, recolher as coisas dele, se despedir dos funcionários do Real Madrid, e o Real fez um comunicado onde deixou muito claro, Luizinho, que a decisão era do Zidane, pediu para a torcida respeitar esse desejo do que para o Real Madrid é um dos grandes mitos da história do clube, um cara que fez muita coisa como jogador, como treinador, mas que acima de tudo é um madridista. Isso ficou registrado no comunicado oficial do Real Madrid. Zidane, que é o segundo técnico com mais jogos e mais títulos na história do Real Madrid, um título, Luizinho, a cada 23 partidas como técnico do Real, finaliza hoje a segunda etapa de Zidane no comando do time aqui de Madrid. Ô, Tati, deixa eu separar aqui essa análise em duas frentes, tá? Uma do Zidane e a outra do Real Madrid. Eu quero começar pela do Zidane. Eu vou fazer o Vitor Sérgio lá atrás, eu acho que ele falou assim: o Rogério Ceni vai ter que em algum momento saber se ele vai querer ser técnico do São Paulo ou se ele vai querer ser técnico de futebol. Você falou isso, não falou, Vitor? Em algum momento do começo da trajetória do Rogério. Falei e dizia que eu tinha essa dúvida, e no momento que ele aceitou treinar o Fortaleza, nada contra o Fortaleza, mas pela característica do trabalho e até pela forma como o Rogério se mergulhou naquilo, inclusive na parte estrutural do clube, ajudando, ali ficou claro que ele queria ser técnico de futebol e não só apenas... E sem nenhum demérito, não apenas treinador do São Paulo. E aí eu vou fazer essa pergunta sobre o Zidane. Ele agora vai para o mercado mesmo, essa é a segunda vez que ele sai do Real Madrid com um trabalho ok até, um trabalho de títulos. Ele teve muitos títulos, teve títulos mais importantes na primeira passagem, mas teve título espanhol nessa passagem agora também. Teve um trabalho de ok para bom, tá? Independentemente de como ele tenha saído. Ele está no mercado, ele é um técnico que agora realmente pode, de repente, para a Juventus, pode para futebol francês. Ele está no mercado, Tati? Uma pergunta para fazer para ele que ele nunca foi capaz de responder para a gente, Luizinho, se o desejo dele é realmente ir para outros lados ou tomar a decisão que ele tinha tomado na outra vez que ele saiu do Real Madrid, de se afastar um pouco do futebol e descansar, né? Eu não sei se o Zidane já tomou a decisão dele do que ele vai fazer. Ele aparece muito, obviamente, vinculado à Juventus, mas nas últimas horas tem ganhado força de que o Allegri é o cara escolhido para voltar a comandar a Juventus. E a outra porta que está aberta, e já faz um tempo, tá, Luizinho, é a possibilidade dele treinar a seleção francesa em algum momento. Então, talvez o Zidane dê aquela parada, fique algum tempo afastado do futebol e depois volte. Ô, Tati, começou a aparecer hoje uma informação, se eu não me engano, do Tancredi Palmieri, de que o Pochettino poderia voltar ao Tottenham e o Zidane aparecer no PSG também, né? O Jornal Marca está titulando, né, a manchete Jornal Marca neste momento, o VSRE, e de repente Pochettino. Se fala de uma possibilidade do Pochettino começar a conversar de novo para voltar para o Tottenham, deixando o PSG por desavenças com a direção do PSG, em teoria, essa informação que está circulando nesse momento. E o Pochettino é um dos desejos do Real Madrid já faz algum tempo. E o Pochettino é um técnico que já deixou muito claro muitas vezes que gostaria e tem como objetivo um dia treinar o Real Madrid. Então é o seguinte, se a gente já está vendo uma dança de cadeiras dos técnicos, ela pode ser muito maior daqui para frente. E assim, ô Mauro, só para a gente responder uma questão que foi perguntada mais cedo sobre o Thomas Tuchel.
se ele era um técnico de elite. Eu te faço essa questão sobre o Zinedine Zidane, mesmo que você não goste da expressão de elite. Ele está entre os melhores, então, na função de treinador hoje, Mauro Betti? Está entre os melhores, para mim não está na primeira prateleira, por conta de você falar, mas olha o que ele já ganhou, é impressionante. E ele é um dos maiores craques da história do futebol mundial, para mim é o jogador mais elegante da história do futebol mundial, e um dos raríssimos, dá para dizer, ele e o Cruyff. É que o Beckenbauer é uma outra questão, né, e envolve seleção também, mas ele e o Cruyff, dos caras que conseguiram ser craques dentro de campo e craques no banco, ou extremamente vencedores no caso do Zidane. O legado do Cruyff se vê até hoje, né, e não estou dizendo e exigindo que o Zidane, que qualquer outro profissional de qualquer área deixe um legado, seja um gênio, naquela definição do Ezra Pound, do mestre, que talvez seja o Zidane, é o cara que, digamos, não inova, mas faz tudo muito bem, ou potencializa todo mundo, e tipo um gênio, que é o Guardiola, que vai muito além. Não vejo problema um cara não ser genial e ser um mestre. Para mim o Zidane é um mestre, não é um gênio como o Guardiola, mas como mestre poucos na história do planeta fizeram o que ele já fez no Real Madrid nas duas passagens, claro, a primeira mais exitosa, a segunda nem tanto, mas ainda assim ganhando o que ele queria ganhar, que era a Liga Espanhola na outra temporada, e agora por uma série de circunstâncias, inclusive com ele pedindo boné, talvez antes da hora. O Zidane está nesse nível, porque ninguém ganha 3 Champions como ele ganhou. Assim, se o Zidane... Pra mim esquece. Se pra mim chegar na final da Champions League uma vez já é bizarro, imagina o cara ganhar 3, beleza. Agora, imagina se o Zidane não tivesse sido o Zidane em campo. Tivesse sido um cara, um preparador físico, um educador físico que começou a ascender ali. Ele seria considerado gênio absurdo, certeza, bizarro, colossal, inacreditável. Boa questão, com sim. Com certeza, mas assim, um cara que ganha 3 Champions, não tem como, gente. Boa questão. Eu acho que é um ponto a ser levado em consideração mesmo, porque o cara foi tão espetacular, tão grande como jogador, que às vezes é assim, normal, né? Normal, a gente naturaliza o cara ser desse tamanho também enquanto treinador. Se tivesse chegado Pedro Certezais e tivesse enfileirado 3, Pedro Certezais era irmão, é brincadeira. É verdade que o Zidane é um coitado que sofre preconceito. É verdade essa. Chegamos nessa conclusão. Ai, meu Deus do céu. Tati, e agora à frente do Real Madrid? Você acabou de falar aí dessa, de repente, Pochettino. De repente, mais quem? Qual que é o caminho que o Real Madrid deve ou projeta seguir? Porque me parece... Foi o nome do Conte que eu vi também ventilado? Não sei, foi o nome do Conte, né? Que sai da Inter. Mas o Conte, o Alê sempre brincava, né? É o cara que mora sozinho e quer sair de casa, pô. O cara é complicado conviver com o Conte. Agora, ele tem motivos, tem 80 milhões de euros de motivos de jogadores. Exatamente. Tati Mantovani, qual que é o caminho que o Real Madrid deve seguir? O que você já consegue trazer pra gente de luz em relação a isso? O nome que era até ontem, Luizinho, considerado mais forte, caso o Zidane decidisse sair, né? O Real Madrid já estava se movimentando no mercado antes do Zidane tomar a decisão, porque ele podia tomar a decisão que tomou. Era o nome do Allegri, que parece que está cada vez mais próximo de acertar o retorno para a Juventus. Não sendo Allegri, o Conte antes não era cotado para entrar nessa lista de possíveis nomes a serem avaliados para serem técnicos do Real Madrid, mas agora entrou definitivamente. O Conte, que foi um técnico que o Real Madrid já procurou no passado, antes do retorno do Zidane, antes de contratar o Solari, depois da saída do Lopetegui, o Conte apareceu aí como um dos nomes, mas parece que o vestiário do Real Madrid na época não curtiu muito e o clube resolveu não apostar no Conte. Desculpa te interromper, porque assim, a galera mandou aqui o nome, foi até no chat, o Felipe Oliveira falou assim, tinha que ir o Joachim Löw, né, o técnico que hoje é na seleção alemã. Eu acho que o nome dele já foi um nome mais forte em algum momento, até mesmo aí no Real Madrid, né? Madrid, mas hoje não parece ter tanta substância assim o nome do Joachim Löw. E o nome do Raul? Como um cara que ele também, sabe, identificado, começando a trajetória como treinador, deve ser uma sombra constante, né? Uma sombra constante. A gente pode colocar hoje, tá, Luizinho, os nomes de hoje, porque cada hora e cada dia muda. Os nomes de hoje que estão sendo cotados são esses 3. Conte, Pochettino, que a gente já falou que tem essa possibilidade de sair do PSG, e Raul. O Raul é técnico do time B do Real Madrid, fez uma grande temporada nessa última, né? Então é um futuro Zidane. O Real Madrid está preparando, o Raul em algum momento vai assumir o time principal, só resta saber
se o Real Madrid vai querer fazer essa escolha neste momento, ou entre Zidane e Raul, colocar outro treinador para não sobrecarregar tanto o Raul assim, de ter que ser um novo Zidane. Então agora, eu acho que o Real Madrid vai optar por um técnico que venha de fora, até para dar esse respiro, para começar um projeto novo, e o nome do Raul vai estar sempre como um dos possíveis técnicos do Real Madrid, e acredito, Luizinho, que no futuro vai ser. Veremos, os próximos dias aqui em Madrid vão ser muito agitados, a gente já está vendo notícias pipocando a toda hora, e pode ser que algum outro nome apareça aí como possível técnico do Real Madrid nos próximos dias. Mauro Betting, entre esses 3 nomes citados e outros aí que a gente sabe que podem eventualmente pintar, sei lá, o Real Madrid não é aquela coisa, o Real Madrid pode tirar qualquer um de qualquer lugar. Se ele realmente tiver com esse apetite, ele briga para tirar qualquer um de qualquer lugar. Eu ligo pro Liverpool e tento tirar o Klopp, pode não conseguir, mas ele tem caixa, ele tem estofo para isso. Se você fosse aí o Florentino ou o mandante lá no futebol do Real Madrid, o que você ia buscar, hein? Eu iria buscar o Conte. Ele não é fácil? Não é fácil, mas é mais difícil ainda em 7 ligas nacionais você ganhar 5 em países diferentes, né? Com clubes diferentes, inclusive. E se ele tem esses problemas de relacionamento, o Real Madrid também os tem. E o Real Madrid também não tem esse dinheiro para gastar em treinador ou gastar até em grandes contratações. Eu iria no Conte. O Real Madrid tem um histórico de treinadores italianos. Eu acho o Conte um treinador muito interessante, que tem a ver com esse elenco do Real Madrid e me parece bom o suficiente para fazer isso. E o convite do Real Madrid não é convite, é convocação, né, de seleção. Né? Quando o Real Madrid te convida para qualquer coisa, você aceita, né? E se eu sou o Conte, eu aceitaria. E se o eu fosse... Lopetegui que o diga, né? Pois é. Tati Mantovani, para a gente fechar aqui, prazo tem, não tem? O que você imagina? Só para a gente começar assim, como você falou, vão pipocar nomes e vai ter ofertas e vai ter movimentação. Mas tem algum tipo de prazo, alguma coisa que a gente possa se escorar e falar assim, até lá o Real Madrid deve definir? O Real Madrid quer definir o futuro logo, Luizinho, quer definir o próximo treinador logo, porque vai depender do próximo técnico a montagem do elenco para a próxima temporada. O Real Madrid tem 8 jogadores voltando de empréstimo, jogadores terminando o contrato que não vão renovar, outros jogadores que o clube ainda vê se vai renovar, jogadores que serão vendidos. Vai ser muito movimentado o próximo mercado do Real Madrid, e por isso a decisão do novo técnico tem que ser tomada nos próximos dias, Luizinho. Muito bem, essa foi Tati. Agora, Tati, segura, viu? Segura que você vai ser ativada nos próximos dias aqui com essa busca por um novo treinador do Real Madrid. Beijo, Tati Mantovani, nossa correspondente lá na capital da Espanha, trazendo todos os detalhes desse dia importante, dia em que Zinedine Zidane pediu o boné. Ele pediu para sair, como ficou claro no comunicado oficial do Real Madrid. Ele chegou e falou também, assim... E também, vamos falar a real... O Real nunca vai mandar o Zidane embora, pô. Não vai. É lógico. Numa dessas, o próprio Real chegou e falou, Zidane, vamos dar uma área aí pra não ficar coisa aqui. Zidane, tá bom. Tô supondo, tá? Tô sendo um pouco leviano. Tudo bem. O Zidane falou, tá bom, Florentino, eu bato nessa no peito, eu tô pedindo pra sair, acabou. Não ia mandar embora. Ainda tem o seguinte, eu falei isso ao longo da temporada e continuo achando. Se não fosse o Zidane no Real Madrid... fosse qualquer um outro, o técnico teria sido mandado embora no meio da temporada. Quando foi eliminado lá na Copa do Rei, que tomou um apavoro na fase de grupos lá contra a Shakhtar e contra Mönchengladbach, Inter, teria sido mandado embora em dezembro, só não foi porque era o Zidane, né? Então,